Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente que começa agora. Hoje eu entrevisto o professor Basílio Cristópolos. O professor Basílio é doutor em Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, graduado e mestre em Direito pela Universidade Federal de Alagoas, a UFAL. Professor adjunto da Universidade Federal da Paraíba, professor do curso de mestrado em Direito também da UFAL e advoga na área do direito público. Ele tem experiência nas áreas de direito financeiro, tributário e administrativo. Nosso principal assunto hoje, a crise na educação brasileira. Professor, é um prazer tê-lo aqui no Frente a Frente e aqui vamos ao assunto, né? Inicialmente eu gostaria que o senhor fizesse uma análise do que somos e do que fomos na educação pública no país. Os indicadores comprovam retrocessos agravados pela falta de financiamento. É meio por aí? E obrigada mais uma vez. Olá, Gorete, tudo bem? É um prazer conversar com você e com todos, né, os ouvintes, telespectadores. E a educação brasileira nunca foi prioridade, né? Mas a gente sabe que nós tivemos num patamar que evoluiu bastante. O financiamento da educação através de mecanismos que a própria lei criou, a própria Constituição Federal. Então, a Constituição estabeleceu recursos mínimos em educação, né? Lá também tivemos, na época da presidente Dilma, um financiamento do pré-sal com o destino de recursos para a educação e para a saúde. Ou seja, o Brasil ele começou a criar uma série de mecanismos financeiros para dar à educação um suporte adequado em termos de financiamento. Você falou muito bem, né, que dar valor à educação é dar financiamento. E a verdade é que esse financiamento ele não se vê de uma hora para outra. Muita gente pega assim dados. O Brasil investe 5% do PIB em educação, tem países mais desenvolvidos que investem 4%. Mas é claro, eles investem 4% há 30, 40, 50, 70 anos, né? E o Brasil tem uma história de investimento na educação que começou basicamente desde 88 para cá. Né? Então, a partir da nova Constituição. A partir justamente da nova Constituição que criou esses mecanismos. Né? Então, você precisa de um bom tempo investindo maciçamente na educação, primeiro, para você formar bons professores, né? E esses bons professores poderem passar, né, isso que eles aprenderam nas escolas para novos alunos. Então, é um processo, de certa forma, longo e que precisa de um financiamento também de longo prazo. Sistemático e permanente, não é? O investimento tem que ser feito. Exatamente. Esse investimento, ele está sendo fragilizado agora por uma série de medidas que foram tomadas, especialmente nos últimos 5 anos, né? Desde ali do final do governo Temer e especialmente agora no atual governo do presidente da República, né? O que o senhor destacaria nesse processo? Olha, o principal talvez tenha sido a emenda do teto dos gastos, né? Ela fixou uma barreira, ao meu ver, absurda, que nenhum país do mundo adotou, de limitar os gastos de um país por 20 anos. E sem nenhuma base, como eu disse, em referências de outros países que se desenvolveram e que têm uma educação de qualidade, que têm bons índices de desenvolvimento socioeconômico. O Brasil adotou esse teto e acaba que, como a gente tem a prioridade para financiar a dívida pública e tantos outros problemas que surgem, calamidades e tal, a educação é onde o governo atual escolheu cortar, né? Então, se nós pegarmos os dados dos últimos anos, todos eles mostram que houve cortes na educação, cortes severos, especialmente na educação superior, mas não apenas, porque o presidente atual, quando ele foi eleito, ele disse que ia investir menos na educação superior para investir na educação básica. Mas isso também não é verdade, porque os dados mostram que a educação básica também sofreu uma perda de financiamento em todo o Brasil, especialmente porque o nosso modelo, que foi construído também exatamente a partir da nossa Constituição, foi de colocar a União Federal como grande financiadora, né, desse gasto para a educação. Então, os municípios brasileiros, os estados brasileiros, dependem desse recurso que vem federal, né, através de uma série de mecanismos, para poder abastecer os cofres das prefeituras e estados para que eles possam realizar efetivamente o gasto. Esse financiamento não poderia ser tripartite, mas observando-se a capacidade de investimento de cada ente nesse contexto, professor? Ele acaba sendo, Gorete, de certa forma, os municípios também investem, podem investir recursos próprios. Mas se a gente pega a realidade dos municípios de Alagoas, por exemplo, a grande parte vive basicamente de recursos federais. FNDE, por exemplo. Exatamente, né? O FPM, né? E até os próprios mecanismos específicos da educação.
Então, o município comum de Alagoas, ele vai depender, mais de 90% dos seus recursos vem do governo federal. Até mesmo Maceió, que é a cidade mais rica, mais desenvolvida, também tem um orçamento que em torno de 50% vem do orçamento federal. Então, a dependência dos municípios é enorme dos recursos federais. E quando o governo federal tira recursos, ele acaba tirando recursos que vão impactar diretamente na educação. E o que dizer hoje, por exemplo, colocando um parâmetro, a nossa Universidade Federal de Alagoas, como se observa a descontinuidade ou a redução do investimento, dos recursos na prática diária da UFAL? O impacto desse desinvestimento que eu chamo, né, na educação federal é gravíssimo, né? Eu acompanhei a universidade não só como professor, mas tive a oportunidade de passar também um ano trabalhando até na própria gestão da universidade. E a gente observa que hoje a universidade, isso se mantém, eu tenho certeza, ela tem que fazer escolhas terríveis, né? Vamos pagar a conta de energia ou vamos pagar as bolsas? A escolha de Sofia, né? Exatamente. Você tem ali dois filhos, né, tão importantes. Pagar a energia é fundamental, senão a energia é cortada, né? E aí você não tem aula, não tem nada. E pagar as bolsas para os estudantes, que também é fundamental, porque o estudante da UFAL, especialmente, a boa parte hoje é um estudante que não tem recursos até para ir para a universidade. Ele tem dificuldade de pagar o ônibus para chegar na universidade, de pagar a sua própria alimentação. Ou seja, sem a bolsa ele não vai estudar. Então, esses recursos, quando eles são cortados, para vocês terem uma ideia, o orçamento é dividido em 12 vezes, né? Porque são 12 meses. Aí o governo federal começou a dividir a 18 vezes. Então, em vez de receber 1/12, que seria o certo, né? Começou a receber 1/18, né? E ainda assim, com os cortes, esses recursos ficaram cada vez menores. Ou seja, o número de alunos aumenta, a demanda da sociedade aumenta, a inflação está estourada em todo o país, e a universidade você vai cortando até o ponto em que a própria existência da universidade está em xeque nesse momento, né? As universidades, elas podem deixar de funcionar, deixar de existir por falta de financiamento. E isso é um projeto muito ruim para um país que quer se desenvolver, porque a universidade não é só pagar o salário do professor para que ele possa se manter lá e o estudante para que ele possa estudar. Esse investimento que a gente faz na educação superior, ele se reverte depois em bons professores nas escolas, em bons engenheiros que vão construir bons prédios. A extensão, propriamente dita, do trabalho da universidade. Exatamente. Né? A universidade tem um trabalho fundamental, né, no seu entorno e para todo o Estado. Para vocês terem uma ideia, até numa economia tradicional, boa parte da cana-de-açúcar que é plantada no Brasil foi desenvolvida na UFAL. Né? Então, isso gera desenvolvimento, né? Isso gera pesquisa. Isso, se você levar para outras áreas, né, como, por exemplo, a área de história, de engenharia, você tem tantas implicações para a sociedade que a gente, às vezes, não consegue nem medir a importância da universidade para o desenvolvimento da gente, né? Então, países que são desenvolvidos têm universidades com bom funcionamento, com bom financiamento e que vão gerar, assim, desenvolvimento para essa sociedade. A gente observa a importância de uma universidade que tem a condição de promover pesquisas, né? No período da pandemia. Né? Foi decisiva, assim, as instituições públicas trabalhando no sentido de encontrar a vacina e com sucesso. Né? Exatamente. Não só... em meio às adversidades que foram colocadas no momento pelo próprio governo para impedir que se conseguisse aqui para comprar lá fora. Exatamente. Vocês vejam, né, que a própria soberania nacional ela ficou nas mãos das pesquisas, né? Então, garantir nesse caso a vacina, uma vacina nacional, era fundamental para que o Brasil pudesse ter independência. Veja como a gente ficou na mão de produtos, né, que vinham da China, de outros países. E esses países, obviamente, eles vão abastecer primeiro a população deles. Teve o escândalo lá com a Índia, né? Que a Índia queriam comprar a vacina da Índia e tal. A Índia, não, peraí, primeiro a gente vai abastecer aqui o nosso mercado para depois pensar em vender para o Brasil. Isso é natural que aconteça numa pandemia, que os países se protejam mais, né? E a gente ficou na mão e graças à pesquisa que já tinha sido desenvolvida, que vinha sendo desenvolvida, a gente conseguiu fazer alguma coisa. E até aqui em Alagoas tivemos pesquisas da UFAL muito relevantes. Teve pesquisa, por exemplo, de um físico da UFAL, professor
Sérgio Lira, que ele desenvolveu junto com outros pesquisadores, onde ele conseguiu, por exemplo, provar que lá em Maragogi, as feiras livres não transmitiam tanto o coronavírus naquele momento quanto em locais fechados. Essa era uma informação que lá em 2020 ninguém tinha. A gente achava que era a mesma coisa, ambiente aberto, fechado. E hoje a gente já sabe que o ambiente aberto é muito mais seguro que o ambiente fechado. Mas em 2020 a UFAO chegou a essa conclusão através de pesquisa científica. Isso gerou impactos para a economia local, para a economia mundial. Positivos, né? Exatamente. Positivos, né? Porque você tem a consciência de estar seguro ou mais seguro no ambiente aberto. E, portanto, as restrições ficaram para os ambientes fechados. Professor, o projeto político de nação hoje no país, qual é a sua opinião? Bem, esse projeto político que vem sendo desenvolvido no atual governo, eu acho que é péssimo para o Brasil. E os dados demonstram isso, né? Nós temos um país com alta inflação, um país que não investe em educação, um país que não tem desenvolvimento econômico nem social. Então, nós estamos com a economia falida e já estava lendo ontem uma reportagem falando que a probabilidade do mundo entrar numa recessão mundial agora é grave. E o Brasil já vem de uma recessão econômica. Então, se a China parar de produzir, isso vai nos afetar ainda mais. Então, o risco que a gente vive num mundo como está hoje, globalizado, em um país que negou vacina ao seu povo, que negou as condições mínimas de máscara, de você ofertar à população um sentido mínimo de você poder sair de casa com segurança, esse país não oferece uma perspectiva de futuro. Eu acho que as pessoas estão percebendo isso agora, né? Que não há perspectiva de futuro com esse governo que está colocado. Que esse governo não oferece um futuro que a gente diga, estamos indo num caminho correto, né? Pelo contrário, percorremos um caminho muito difícil, claro que a pandemia agravou, mas as respostas dadas à pandemia foram péssimas, né? As respostas em todas as áreas. Até na área da saúde, que era o momento do presidente brilhar, né? Por dizer, ó, vamos garantir aqui vacina, vamos garantir aqui um investimento em saúde, sair como um herói de uma pandemia como essa, ele escolheu o caminho inverso, né? Saiu como um vilão daquele que negou tudo que a população precisava no momento mais difícil do Brasil. Gerando, inclusive, a instalação de uma CPI, não é? Exatamente. Essa CPI eu acho que foi fundamental. Já estão falando até agora na CPI do MEC também, da educação. E muita gente fala, a CPI não adianta em nada, mas eu discordo, porque a CPI, por exemplo, da própria saúde, ela gerou uma pressa do governo, por exemplo, em comprar vacina. O governo, até aquele momento da CPI, ele negava, ele dizia, não tem vacina não. A Pfizer bateu na porta do Ministério da Saúde digamos, mais de 9 vezes, né? E não conseguia sensibilizar ao Brasil. A Pfizer queria que o Brasil fosse modelo internacional da vacina, que a gente pudesse ser um exemplo para o mundo de como vacinar, porque a Pfizer sabia que o SUS no Brasil, que também foi pensado a partir da Constituição de 88, que eu sou defensor dela, que tem gente que fala em mudar a Constituição, eu acho essa ideia terrível. A Constituição de 88 é muito boa e a gente tem que protegê-la e garanti-la cada vez mais. Essa é a questão. Essa é a questão. Não mudar. Né? Exatamente. Mudar eu acho que é uma péssima ideia. Mas garantir que ela se implemente é o caminho. E o SUS, essa estrutura que a gente criou do SUS, embora ainda com problemas, mas foi essa estrutura do SUS que garantiu que a gente tivesse uma distribuição de vacinas tão rápida no passado. E que agora a Pfizer disse, não, vamos usar essa estrutura para poder garantir agora uma imunização rápida da população contra o coronavírus. E o presidente negou essa oportunidade. Isso foi um crime muito grande contra o povo brasileiro, né? Eu acho que o povo brasileiro não vai esquecer esse crime. A CPI, ela mostra, né? Ela entra na questão, ela promove a investigação e dá justamente ao brasileiro, às pessoas, à população, a oportunidade de saber o que realmente acontece sobre uma situação que vem de encontro às necessidades da população, né? Exatamente. A CPI, ela mostra, escancara, você tem senadores fazendo discurso aberto, autoridades são chamadas para revelar dados, para expor, passa no Jornal Nacional, passa nos veículos de comunicação importantes como esse. Gera debates. Gera debates. Então, a CPI, ela transforma a sociedade. Obviamente que ela tem poderes limitados, né? Mas ela pode gerar fagulhas na sociedade de revolta, né? Para mudar o status quo, mudar essa situação terrível que a gente vive, né?
E a educação vem passando também por esse momento terrível, né? E faz identificar o causador, Uhum. os causadores, os mecanismos que levam a não dar certo alguma política pública, não é, professor? Exatamente. A CPI ela tem esse papel investigativo, né? Que muita gente esquece que os deputados estaduais, senadores, deputados federais, eles servem apenas para legislar. Legislar é uma parte importantíssima do trabalho de um deputado. Mas também investigar e fiscalizar o governo é uma função que a gente chama de típica no direito, né? Ou seja, é função tão importante quanto legislar. E quando os senadores e deputados exercem essa função de fiscalização por meio da CPI, eu acho que a sociedade ela para prestar atenção e dá atenção a esse assunto, que naquele momento foi a saúde e que, de certa forma, agora, apesar dos casos estarem crescendo absurdamente, todo mundo conhece alguém que esteja contaminado com o coronavírus, mas o número de mortes caiu e não vem crescendo tanto quanto era antes. Por quê? Por causa da vacina. Não fosse a vacina? Não fosse a vacina que o presidente negou, mas que a sociedade conquistou através da luta, a gente estaria morrendo tanto quanto até, talvez até mais agora. Aquela ideia de rebanho, né? De fazer que todo mundo morresse. Exatamente, imunização de rebanho, né? Deixa todo mundo se contaminar, porque a sociedade fica imune, né? E isso se provou um erro prático, né? Mais de 750 mil mortes só no Brasil, né? Sem falar na mudança de ministros àquela altura, né? Da contaminação. Exatamente, teve um ministro que passou um mês, né? Um médico que até, meus pais são médicos, eu perguntei, não, esse cara parece uma pessoa respeitável, mas aí não durou um mês no governo, porque exatamente não aceitou, né, todas essas estripulias que o governo faz, né? Professor Basílio, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente está de volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe o advogado Basílio Cristópolos, professor da pós-graduação em Direito da Universidade Federal de Alagoas, e nos fala aqui, faz uma análise da conjuntura política, econômica e social do país. Professor, falemos agora sobre a CPI, já que falamos sobre CPI, né, no final do bloco anterior, sobre a CPI agora da educação. Como o senhor tem analisado essa avalanche de denúncias que agora chega ao MEC? Essa avalanche causa muito, assim, uma ojeriza muito grande em toda a sociedade, né? Porque a educação é o bem mais precioso de uma população, né? É através da educação que a gente consegue construir uma ideia de nação, uma ideia de povo. E tem muita gente que se diz tão patriota, mas na hora de construir uma educação de qualidade para todo mundo, para que todo mundo possa ter a oportunidade de trabalhar, de ter emprego, de ter o seu desenvolvimento, de sonhar com a vida melhor, a gente nega essa oportunidade, né? E esses escândalos são terríveis, porque são coisas mesquinhas, né? Um presidente da República interferindo na investigação, né? Dizendo ao próprio ministro da Educação que saiu que ele estava sentindo que poderia haver uma busca e apreensão. Isso é um fato gravíssimo, que só por isso, se confirmado, poderia dar e seja um impeachment de um presidente. Também com a sucessão de ministros da Educação, um pior do que o outro, né? Tem um ministro da Educação que foi muito criticado no começo, ele saiu, todo mundo comemorou, mas ninguém sabia que só ia degringolar de lá para cá, né? Entrou aquele ignorante que mal sabia escrevia com erros de português no Twitter. Desqualificado totalmente. E violento, né? Ele é violento nas palavras, truculento, né? Gosta de ameaçar as pessoas. Depois passou aquele que foi o melhor, que passou só 2 dias, né? Porque tinha fraudado o seu currículo, né?
foi o que causou menos mal ao Brasil. E esse agora, que é um pastor, alguém que deveria dar exemplo, né, pela sua importância dentro da sua religião, alguém que estava negociando construção de escolas por troca de ouro, alguns pastores pedindo ouro, né, em nome dele, outros pedindo... É quase surreal o que acontece no país. É absurdo, né? Imaginar que alguém pode escolher onde se vai construir a escola baseado em quanto isso vai gerar, pedindo exemplar de Bíblias. Eu acho que a população evangélica deveria se sentir muito rejeitada por essa ideia, né? Porque utilizar a Bíblia para pedir propina, eu acho que é um crime muito grande contra a própria religião, né? Inafiançável. Exatamente. Do ponto de vista moral, do ponto de vista... sobre todos os aspectos. Eu não concebo como uma igreja pode permitir que um pastor continue numa situação como essa, né? Acho que ele deveria ser, dou uma opinião externa, mas acho que a religião não deveria permitir que ele continuasse, porque ele representa mal. Tenho certeza que há milhões de pessoas, na verdade, não é dizer milhares, mas são milhões de pessoas evangélicas no Brasil, muitas, a grande maioria honesta, que quer trabalhar, que quer viver. E aí você tem um exemplo como esse que mancha, né? E que depõe contra... O senhor acredita que o Congresso, no período desse pré-eleitoral, há condições de instaurar uma CPI? As condições políticas sempre são difíceis no Brasil, né? Nós estamos à beira de uma eleição, temos poucos meses até lá, e certamente esse é o cenário mais improvável para se instalar a CPI, porque a CPI pode levar muitos desdobramentos, né? E o governo, ele tem a chave do cofre, né? Então, é muito comum que os governos, nesse momento, abram emendas e consigam agraciar deputados e senadores da base, chamada base aliada, o Centrão, né? Com agrados e liberar emendas para aqui e para ali, e acabem conquistando votos que não teriam, né? Mas eu tenho esperança que essa CPI seja instalada, porque as acusações são muito graves. O governo Bolsonaro assumiu anunciando que não haveria corrupção em seu governo. Né? E hoje nós temos esse caso, que é emblemático, que há a suspeição de realmente ter acontecido algo que não devia. Qual a sua opinião nesse aspecto? Olha, acho que nenhum governante pode prometer que não haverá corrupção, porque isso é incontrolável. Você tem milhares de pessoas no governo, sempre pode ter alguém que pode querer ser corrupto. Agora, o que um governante pode prometer é o que ele fará caso alguém seja pego se corrompendo e quais mecanismos ele vai criar para combater a corrupção dentro do seu governo. Porque a corrupção ela existe, faz parte da natureza humana. Agora, se você pegar, por exemplo, o governo anterior, o governo Lula, ele criou a Controladoria Geral da União, fortaleceu o TCU e criou uma série de medidas para combater a corrupção. O próprio ministro, na época, Fernando Haddad, na verdade, prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, criou também a Controladoria Geral do município lá em São Paulo, quando foi prefeito, né? Então, quando você tem pessoas que têm essa atitude, ela fortalece os mecanismos de segurança. Vamos falar até do próprio governador Renan Filho, né? A Controladoria Geral do Estado, ela era uma antes do governo Renan Filho e depois se tornou outra. Eu sei porque eu tive a oportunidade de dar palestra lá na Controladoria, falar sobre orçamento, e eu vi que se criou uma estrutura que não existia antes. Então, a gente tem mecanismos que são criados para combater a corrupção, e aí sim, você pode dizer, olha, eu criei mecanismos para evitar a corrupção, quem foi pego com corrupção foi desligado do governo, mas o governo, por exemplo, o próprio ministro da Educação, esse Milton Ribeiro, ele saiu do governo porque ele pediu, ele não foi exonerado pelo presidente. Ele pediu a exoneração, foi a pedido. Então, quer dizer, isso é simbólico. A gente sabe que ele acaba saindo por pressões e tal, mas saiu lá. Eu pedi para sair, não foi ninguém que me tirou. Ou seja, não houve em nenhum momento o combate a esse tipo de prática. Mas né? ameaça, ao dizer que tem gravação que compromete o governo, ou seja, ainda faz ameaças, né? Exatamente, porque ele sabe o meio que ele está metido, né? De um monte de gente ali que deve, mas vem com esse discurso moralista. Eu sempre desconfio de quem tem esse discurso moralista. Não, nós vamos combater a corrupção, no meu governo não vai ter nada, porque isso é obviamente uma mentira, é falsidade. Ninguém pode controlar tudo. Então, o que você pode ter, como eu estou dizendo, é criar mecanismos para combater a corrupção. Isso é duro, sim, quando alguém é pego cometendo atos ilícitos, né? E também, mas esse discurso moralista, na maioria das vezes, é de gente que está fazendo coisa errada. O que dizer das instituições nas questões que estão envolvendo o governo Bolsonaro?
Olha, as instituições no Brasil, elas caíram muito, né? Não que a gente já tivesse instituições muito fortalecidas. Se a gente pegar, por exemplo, de 88 para cá, nós tivemos um fortalecimento do Poder Judiciário, inegável, do Ministério Público enquanto instituição. O Ministério Público é outro, ganhou independência funcional, ganhou inamovabilidade, os mesmos direitos dos juízes os promotores têm. Isso dá independência para que o Ministério Público investigue. Tudo isso foi conquista da Constituição de 88, até foi um alagoano que propôs essa mudança na Constituinte, né, na inserção do Ministério Público. Então, a gente teve um fortalecimento, sem dúvida, das instituições ao longo desses vários presidentes que passaram. Mas o que a gente vê agora é um conflito cada vez maior, né? O judiciário colocado em xeque, não porque o judiciário não possa ter problemas, tem corrupção como em qualquer poder, tem problemas como em qualquer outro poder. Mas a forma como se dá esse conflito do próprio presidente dizer, não vou cumprir a decisão do STF, não vou respeitar, e a forma como a coisa está sendo construída, eu vejo que as instituições no Brasil se enfraqueceram e, de certa forma, com o aumento do chamado poder militar, né? O partido militar, que muita gente fala, o que, ao meu ver, também é extremamente problemático, porque militar tem atribuição específica, exatamente, né? Ele tem um controle das armas, né? Quem tem o controle das armas não pode ter o controle político, né? Você tem que ter essa separação, porque se a pessoa tiver o controle das armas e o poder político, essa pessoa se torna super poderosa, se torna alguém imbatível, né? E ninguém pode ser imbatível numa democracia. Então, a gente tem que separar bem as coisas. Só nas ditaduras, só né? nas Historicamente comprovado. Exatamente. Né? Então, a gente precisa separar esses poderes para que os militares, e ainda digo mais, o próximo ministro ministro da Defesa tem que ser um civil, não pode ser um militar. Os militares têm que ter algum tipo de controle civil sobre eles. Os militares poderiam estar dando uma contribuição imensa ao país. Sem dúvida. Nessa questão da Amazônia, que coloca uma área de fronteira completamente aberta a todo tipo de atividade criminosa no país, não? Exatamente, eu acho que você tocou num ponto muito fundamental. Os militares têm uma importância muito grande na proteção das fronteiras, né? E acho que o Brasil, especialmente na região amazônica, tem deixado as fronteiras soltas, né? O que se sabe é de tráfico de drogas, tráfico de substâncias entorpecentes, né? Que ocorrem livremente. Garimpo ilegal, pesca ilegal. E todas essas atividades são interligadas, porque o cara tem uma pesca ilegal, mas ele também é traficante e ele consegue lavar dinheiro do tráfico com a pesca, ou seja, não estou dizendo que os pescadores de lá são todos traficantes, mas existe uma ligação entre atividades ilícitas. A gente sabe disso, né? Como tinha jogos ilegais, prostituição, drogas, essas coisas elas acabam ocorrendo em conjunto porque você acaba gerindo ali toda a organização criminosa. Isso está acontecendo na Amazônia. Foi isso que ocasionou o assassinato daqueles dois ativistas, né? O jornalista, na verdade, Dom Phillips, e do Bruno Araújo, ativista pelos direitos indígenas. E isso se deve à responsabilidade, sim, do governo, não que o presidente tenha lá diretamente assassinado os dois. A gente sabe que não foi isso que aconteceu, mas a responsabilidade do governo sobre aquela região conflituosa e de deixar as coisas acontecerem, a demora que começou para investigar, para ir atrás, né, dos dois, a leniência com os próprios, né, as pessoas que estão cometendo crimes na Amazônia, isso leva a uma liberdade cada vez maior. Eles se sentem à vontade para praticar crimes. Né? E confiam na impunidade, não é? Porque Exatamente. Tudo isso são componentes que contribuem para a impunidade. Até porque, por exemplo, quando o Bruno, né, que esse ativista que foi assassinado, ele foi responsável pela queima de 60 balsas de madeireiras ilegais que estavam na Amazônia. E ele foi exonerado, na época, pelo ministro Moro, servindo ao presidente Bolsonaro. Né? Então, veja que o Bruno, ele foi símbolo, não só agora pela sua morte, mas também em vida, de luta, justamente contra essas atividades ilícitas. E quando ele apreende 60 barcos, depois é exonerado, qual é a mensagem do governo? Olha, essa apreensão não foi da nossa conta, a gente não queria isso, a gente queria deixar a atividade ilícita ocorrer. Então, isso ganha força, a atividade ilícita, isso ganha respaldo do próprio governo, né? Professor, nós vamos continuar com essa questão do meio ambiente, mas no próximo bloco. Voltamos em 1 minuto. Até já.
Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. De volta com Frente a Frente para o último bloco do programa, que hoje recebe o professor Basílio Christopoulos. Ele que é advogado e professor da pós-graduação em Direito na Universidade Federal de Alagoas. E estamos falando aqui, batendo um papo, né, sobre conjuntura política, econômica, nacional. E estamos falando também de meio ambiente. E aí eu pergunto, professor, nesse quesito meio ambiente, o Brasil deve pagar uma conta muito alta negativamente em relação à comunidade econômica do mundo, né, que olha para a nossa reserva natural de uma forma diferente do que o Brasil tem olhado. Porque quando o senhor falou aqui, né, a punição, né, que o ativista teve por preservar o meio ambiente. Ou seja, tivemos na época um ministro anti-meio ambiente, pode-se dizer assim. Sem dúvida, acho que a grande parte da maioria dos ministros do Bolsonaro, talvez a totalidade, seja anti-meio ambiente. Até o próprio ministro Ricardo Salles, né, que era o ministro do meio ambiente, ele tirava foto com madeiras. Madeireiro. Ele não tirava foto com pessoas que protegiam a floresta, né? Então, a mentalidade desse governo é deixar passar a boiada, deixar passar um monte de medidas que aprovaram agrotóxicos, que são proibidos em vários países do mundo, né? Mas o povo brasileiro pode comer o agrotóxico, né? Mas esse agrotóxico não vai para a comida do francês, não vai para a comida do americano. Ele vai para a comida do brasileiro. Então, a gente tem, na verdade, uma série de medidas que se correlacionam com a proteção da Amazônia. As pessoas não enxergam. A proteção da Amazônia, por exemplo, já está aprovado. Tem a ver com as chuvas que dão no Mato Grosso do Sul, que alimentam o agronegócio. Então, desmatar a Amazônia é secar a chuva que depois vai secar a produção de soja do próprio agronegócio. Então, algumas pessoas já entendem isso, mas muitos pensam que a proteção da Amazônia é só a proteção de quem vive lá, né, dos povos indígenas, porque muita gente nem liga, né? Não, deixa morrer lá. Eu entendo que tem gente que não liga a mínima para essas pessoas. Mas mesmo para essas pessoas, né, que trabalham com agronegócio, é uma burrice, né, destruir a Amazônia, né? Porque a gente tem lá não só a proteção dessas pessoas que merecem a nossa proteção, porque estão lá numa situação de vulnerabilidade, estão sujeitas ao crime, estão sujeitas à violência. A gente está acontecendo, já acontece há 500 anos, o genocídio, né, de povos indígenas no Brasil. Isso não acabou, né? Em nenhum momento o Brasil deixou de matar indígenas. Mas agora o momento é ainda mais terrível, a violência está aumentando. E a Amazônia, então, todo esse cenário de morte de ativistas, morte de jornalistas, morte de povos indígenas, destruição do bioma, isso vai repercutir negativamente até na apresentação de produtos brasileiros no exterior, né? Porque muitas pessoas na Europa, especialmente, mas também nos países asiáticos, no próprio resto das Américas, olham para o produto e dizem, olha, esse produto aqui, ele está manchado pelo sangue indígena, esse produto aqui está manchado pelo sangue do Dom Phillips, do Bruno. Então, essas pessoas deixam de comprar os produtos, deixam de negociar com o Brasil. E a gente vê o isolamento do Brasil nos últimos anos, né? O Brasil era um país que, onde chegava, era bem visto, as pessoas recebiam o presidente da República com alegria. Era já parte dos BRICS, mas de uma forma bem positiva. Exatamente. Né? O Brasil tinha uma respeitabilidade, se encaminhava para ser a quinta, sexta economia do mundo, se consolidando ali entre essas duas posições.
e de uma posição de respeitabilidade no cenário internacional, não só pelo nosso histórico de diplomacia, que sempre foi uma diplomacia exemplo para o resto do mundo, tanto que a gente foi fundamental na pacificação pós-Segunda Guerra Mundial, mas também pela nossa capacidade de crescimento enquanto país, de possibilidade de desenvolvimento para o futuro. Hoje o Brasil, onde chega, é motivo de piada. O presidente passa pelos encontros, ninguém quer conversar com ele. Quase dá pena, mas eu não tenho pena dele não, porque isso é reflexo direto das suas ações impensadas e maldosas, eu até diria, contra justamente o povo brasileiro, né? As pessoas lá fora observam e dizem, não, esse cara não representa o Brasil. Até a própria Anitta fez uma postagem agora, dizendo, ó, esse cara não representa o Brasil. A Anitta tem mais respeitabilidade internacional, muito maior, inclusive, do que o nosso próprio presidente da República, né? Pois é. E ela tem se mostrado atuante nas críticas que são procedentes da forma como um chefe de Estado se coloca em qualquer situação de uma forma sofrível, né? Pois é, eu acho que, assim, nesses momentos de crise, os artistas, as pessoas que têm uma possibilidade de falar, eu falo muito hoje dos influencers, né? Que os influencers são uma nova categoria que não existia há 30 anos atrás. Eu diria que nem há 10 anos atrás existiam, né? Surgiu muito com o Instagram e com essas outras redes sociais. Mas o influencer, ele tem um papel fundamental na nossa sociedade. Ele tem voz, ele é ouvido por 1 milhão de pessoas ao mesmo tempo. E eu, às vezes, fico decepcionado porque eles não reverberam essa capacidade que eles têm de dialogar com a população. De informar sobre as pautas também. Não precisa escolher um partido, um candidato para votar, não é isso. Não, isso é uma atitude suprapartidária. Exatamente. É você defender pautas. Às vezes, ó, você não pode destruir a Amazônia, você não pode deixar o povo indígena morrer. Não pode ficar indiferente a essas agressões. Exatamente. Né? Tanto à democracia quanto ao meio ambiente, ou seja, essas pautas que são do interesse de todos nós. E eu sei que muitos deles trabalham muito com humor, né? E eu até sigo alguns e gosto muito deles. Tem a Gabô Pantaleão, que é uma pessoa daqui da nossa terra, que eu gosto muito dela. Eu tenho uma admiração por ela e acho que ela se posiciona até. Mas tem muitos que tem essa possibilidade lá de falar e não falam. Não é? Eu fico decepcionado, porque eu acho que eles têm um papel fundamental em conversar com a população sobre esses temas, né? O que está acontecendo com a educação brasileira? Eu sei que o povo quer ver humor, mas você separa um espaçozinho no seu canal ali para falar de coisa séria também. Na época da ditadura, o humor que sustentava a crítica e a conscientização da população, não é? Perfeito, eu acho que você matou bem a questão, né? Você pode usar o humor para falar das coisas sérias, né? Usar a música como os artistas usam, né? Eles são muito mais capacitados do que eu, que não tenho habilidade nenhuma, nem para ser engraçado, nem para ser artista. Professor, nessa questão, o senhor falou no início da entrevista sobre o pré-sal. O que significa o pré-sal? Que muita gente não entende o que seria o pré-sal para a independência do país e para, digamos assim, talvez se nós não estivéssemos caminhado pela trilha da privatização, a nossa realidade até do preço da gasolina seria diferente hoje, com refinarias que nós tínhamos e não temos mais. Pois é, e eu acabei de ver um anúncio ontem que o governo quer privatizar mais 3 refinarias da Petrobras, né? Então, a proposta atual do governo é privatizar tudo. Isso é um erro estratégico para o país, porque se a gente pegar, por exemplo, Noruega, um país exemplo de qualidade de vida para a humanidade, no mundo. Você tem uma estatal produzindo petróleo. Então, você pega vários países, eles têm, na verdade, a grande maioria dos países tem esse modelo que é controlado pelo Estado de produção de petróleo, porque é um elemento fundamental no desenvolvimento. Ainda, né? Ainda, e por muito tempo ainda será. É claro que já se tem a perspectiva de carros elétricos para o futuro e tal, mas o petróleo, durante ainda algumas décadas, ele será o combustível fundamental para o desenvolvimento dos países. Então, o Brasil tem muito petróleo aqui, se descobriu nessa camada pré-sal, com a camada mais profunda, né? Que a gente tinha bastante petróleo e o Brasil tinha capacidade de perfurar, e se o barril fosse, salvo engano, acima de $30, valeria a pena, porque o custo seria mais ou menos isso já... prevendo os lucros, né? E o barril de petróleo subiu muito o preço, então o pré-sal estava no momento certo para poder coletar e assim produzir o petróleo que o Brasil precisava. Só que o Brasil perdeu
essa autonomia, porque privatizou refinarias, em boa parte, tinha a BR Distribuidora também, que era centralizada, privatizou-se, hoje são centenas de empresas que fazem essa distribuição, e prometiam ao povo brasileiro, isso que eu fico mais revoltado, prometiam, isso vai acontecer porque o combustível vai baixar o preço. As pessoas foram enganadas. O gás de cozinha, idem. O ministro Paulo Guedes ainda chegou a dizer que o gás de cozinha iria para R$15, né? Só se for acho que 35 ele prometia. No máximo, né? Mas, enfim, as pessoas foram enganadas, Gorete. Isso é muito revoltante, porque a gente sabia que isso não ia acontecer. A gente denunciava, olha, não vai baixar o preço, pelo contrário. No privatizado, você perde o controle. Então, assim, a Petrobras é uma empresa fundamental para o Brasil. A gente tem décadas e décadas de demonstração de serviços. E houve uma campanha muito intensa contra a Petrobras. Houve corrupção lá? Houve corrupção. Isso ninguém pode negar. Combate a corrupção. Agora você combate a corrupção e mantém a empresa pública gerando, né? Maior empresa do país. A maior empresa do país, exatamente, gerando benefícios para a população, controlando o preço dos combustíveis, porque ninguém aguenta pagar o preço em dólar, porque a gente não ganha em dólar. Vamos analisar o que leva o ministro da Economia a tomar essas medidas antinacionalistas, digamos assim. Porque atuar no mercado financeiro não é suficiente, por exemplo, pode-se dizer que o Paulo Guedes é banqueiro, né? Pode-se dizer? Pode-se dizer, ele criou o banco, salvo engano, o BTG Pactual, né? Tem um ministro que pensa em dólar. Pois é, e ele tem dinheiro em offshores, né? Como é que chama? Paraísos fiscais, né? Salvo engano, são 10 milhões de dólares que ele tem em paraísos fiscais, ou mais, nem se sabe, né? Porque muitos desses recursos podem ser escondidos. Mas o que é oficial que já tem, que já foi investigado, é isso. Então, quer dizer, é um ministro que não tem nenhum comprometimento com o Brasil. Se tudo der errado, ele pega o dinheiro dele da benefício fiscal, vai morar em Mônaco e está tudo certo. E a população de baixa renda sofre E a população sofre as consequências dessa terrível política que ele coordena aqui. E mais, como ele tem dinheiro em dólar, o que acontece? Toda vez que o dólar sobe, ele fica mais rico, ele ganha. E a gente fica mais pobre, né? Exatamente. Então, essa disparada do dólar também é muito responsável pelo nosso empobrecimento, né? Porque como a gente compra muita coisa em dólar, o Brasil também não tem uma política de industrialização adequada, a gente não conseguiu fazer indústrias aqui, e a gente hoje basicamente se tornou um país de agronegócio, a gente exporta os produtos primários para importar, é o que a gente fazia quando era colônia, né? E a gente repete essa receita agora, o que acontece? Tudo que a gente compra, computador, celular, até roupa, vem de outros países, a gente compra em dólar. Então a gente fica muito refém desse câmbio, né? Se a gente produzisse as coisas aqui no Brasil, a gente teria um pouco mais de soberania, de resguardar o que é o Brasil. Então fala assim, ser brasileiro, ser patriota é isso, é você resguardar a sua população da fome, da miséria, garantir à população que ela vai pagar um preço barato pela vestimenta dela, pelo transporte dela. Isso é que eu acho que é ser patriota num país. O que é básico para a população. Garantir o básico para a população, exatamente. Professor, estamos nos minutos finais da nossa entrevista. Mas antes, gostaria de pedir ao senhor uma avaliação rápida sobre as decisões dos tribunais superiores. A gente tem visto, e isso vai ser algo muito presente nas eleições deste ano também. Como o senhor entende algumas decisões que se caracterizam como impopulares, mas estão dentro do que é esperado na área do direito? Veja, o tribunal é sempre uma coisa muito complexa, né? A minha tese de doutorado foi analisando decisões do STF sobre o orçamento público, né? Então, eu peguei 20 decisões e aí saí analisando argumento por argumento o que o STF decidiu de cada uma delas. Mas a gente sabe que o STF ganhou muita importância até no cenário nacional. Hoje em dia as pessoas sabem o nome dos ministros, né? Então, o ministro Gilmar Mendes é um cara famoso no Brasil, né? Quem não conhece, né? E vários outros ministros da corte também são celebridades, eu diria, até nacionais. Isso tem ônus e bônus, né? Esse papel fundamental das cortes, ele levou, por um lado, a que a corte assumisse um papel relevante na aprovação de várias políticas públicas esperadas, mas, por outro, também, às vezes, causa um constrangimento da própria política, né? Às vezes, a decisão política ela não consegue se efetivar porque o judiciário pode interromper também algum tipo de política. Então, a caso a gente pode fazer uma análise mais detalhada, né? Estamos
encerrando, infelizmente, o nosso programa. Algumas considerações que o senhor queira fazer? Eu só queria agradecer a você, a TV Assembleia, Gorete. Eu admiro muito a sua trajetória como jornalista aqui em Alagoas. Obrigada. E foi um prazer bater esse papo aqui sobre temas tão diferentes, atuais, e falar um pouco, né, sobre o nosso país, que precisa mudar e que precisa de novos ares. Um abraço. Obrigada mais uma vez, foi um prazer tê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente, também com você.